Bem-vindos a mais um pequeno estudo da maravilhosa Palavra de Deus. Eu não sei vocês, mas é emocionante demais você se lembrar que aquele que criou os céus, as galáxias, sabe, as estrelas, trilhões e trilhões de estrelas, que criou essa terra pequenininha, que criou o homem à sua imagem e semelhança, um dia criou uma nação nessa terra. Ali, uma pequena nação que é conhecida com o nome de Israel, nome que o próprio Deus deu. Deus criou a nação de Israel e separou esse povo para que o mundo inteiro conhecesse a sua palavra. Já imaginou que coisa maravilhosa Deus mesmo ter criado uma nação para, através dessa nação, a sua vontade fosse conhecida de todos os homens que Ele criou à sua imagem e semelhança. Isso é maravilhoso demais. E na sua palavra, o Senhor mostrou a vontade. Está escrito, a minha vontade é que todos, digam todos, sejam o quê? Salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora há pouco, conversando com alguns irmãos, eu disse, muitas pessoas não querem conhecer a verdade com medo de perder as suas ilusões. Mas as ilusões passam. A verdade permanece para sempre. Então, a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que bom saber que Deus quer salvar. Que bom saber que Deus quer que eu conheça a verdade e não as ilusões passageiras. O apóstolo Paulo, que se apaixonou tremendamente pelo conhecimento da verdade, escreveu assim, antes de tudo, pois, o que é antes de tudo? É antes de tudo, antes de passeata, antes de marcha, antes disso, antes daquilo, antes de tudo, pois, exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Autoridade é uma coisa maravilhosa demais, irmãos, porque tudo que Deus criou está debaixo de autoridade e subsiste por causa da autoridade de Deus. Autoridade é um poder que não podemos tocar sem entender. E Paulo disse, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Principalmente as autoridades, irmãos. Principalmente os reis. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Quantos acham que Jesus morreu só por esse ou por aquele, para os evangélicos, ou para os católicos, ou para os de direita, os de esquerda, não, sabe? Todos, irmãos, todos. Então, é melhor, irmãos, já que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, é melhor testemunhar enquanto podemos, porque certamente, como Jesus disse, a noite vem, e para a noite vir, Ele tem que tirar aqueles que amam a sua vinda. Então, como sempre,
né? É muito bom declarar: o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Então prepare-se, porque Jesus vem te buscar. Então vamos lembrar um pouquinho dos apóstolos de Jesus, né? Durante um bom tempo eles não entendiam a missão de Jesus, a vontade de Deus, e como todo judeu, eles queriam ficar livres do Império Romano. Essa era a vontade deles, o desejo deles, ficar livre daquele império que oprimia muitas nações, em especial a nação de Israel. E além dos apóstolos, muitos discípulos aprenderam com os apóstolos, como nós que estamos aqui hoje, vocês que estão em casa. Nenhum deles, irmão, foi ensinado a se levantar em revoluções contra qualquer governo. Quando eu vejo muitos cristãos envolvidos com partidarismo político, uns de esquerda, outros de direita, uns do PT, outros do PSDB, eu falo: meu Deus, será que eles não compreenderam quem eles são e quem Jesus é? Eu já estudei a vida de todos eles, do apóstolo Paulo. Em nenhum momento na Escritura você vê o verdadeiro cristão se levantando em revoluções ou contra qualquer governo. Eles tinham uma única missão: levar a salvação a toda criatura segundo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E nós, o cristão, ele tem essa coisa maravilhosa que ele recebeu de graça para levar a todos os homens da face da terra. Jesus diz: de graça recebeste, de graça dai. Para quem, Jesus? A todos os homens. Se alguns não vão querer, né? Mas nós temos que levar a salvação a todos os homens. Eles sabiam quem era o verdadeiro Rei e Senhor. Então, quantos cristãos morreram porque não queriam chamar César de Senhor? Por que eles não se reuniram, irmão? Já havia muitos cristãos, por que eles não se reuniram no levante para trazer justiça contra os maus governantes que haviam da terra? Não, eles preferiam testemunhar: eu morro, mas eu tenho um único Rei e um único Senhor, e é o meu Salvador. Ele é o meu Rei, Ele é o meu Senhor. E vocês precisam compreender isso. Quem é o Rei e Senhor desse universo? Então tem uma música antiga que eu gostaria que você aprendesse e cantasse nesse tempo de política, de tanta guerra no mundo, tanta coisa, para você não se esquecer quem é o Rei dos Reis. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, glória, aleluia. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, glória, aleluia. Jesus, Príncipe da paz, glória, aleluia. Jesus, Príncipe da paz, glória, aleluia. Quando esse rei entra na vida da pessoa, sabe, ele se torna um rei que é o príncipe da paz, irmãos. Não de confusão, de rebelião, de briga, de contenda, de discussões. Então César era um homem, um governante poderoso, irmãos. E o Senhor levou um dos homens mais importantes do cristianismo para estar com César, sabe? O nosso chamado de Deus, irmão, é para testemunhar a todos os homens, inclusive os reis e poderosos desse mundo, quem é o Senhor.
dos senhores. Quem é o rei dos reis? A legião romana, irmãos, era algo tão poderoso que dizem que uma legião chegava a ter 5.000 homens soldados treinadíssimos. Imagina, eu vejo muitas pessoas hoje preocupadas com o comunismo, com isso, com aquilo. Imagine você viver debaixo do poder de Roma e da poderosa legião romana. Eles eram tão poderosos que, além de cobrar imposto dos lugares, eles cobravam tributo das pessoas. O tributo fazia com que os romanos vivessem luxuosamente nas suas saunas, nas suas orgias. E o apóstolo Paulo nunca ensinou os cristãos, Jesus nunca ensinou os seus discípulos a se levantar contra esses poderosos. Paulo dizia: olha, paga tributo. Que isso, Paulo? Você ficou louco? Você está aceitando um governo tão corrupto como esse? Um governo tão injusto como o Império Romano? Pague tributo, o apóstolo Paulo fala, porque toda autoridade é instituída por Deus. Cristão, irmão, tem que orar pelos reis, pelos governantes, sejam eles maus ou bons, desejando, sabe, aquilo que nós recebemos um dia, a salvação da nossa alma e o conhecimento da verdade. Quando eu vejo cristãos se envolvendo com política, será que eles estão interessados na salvação daqueles homens? Dos juízes, dos deputados, dos senadores, dos presidentes? Será que o interesse do mover de muitos cristãos evangélicos é a salvação dos governantes? Ou é uma mudança de governo? Durante 300 anos, a igreja foi perseguida por esse poderoso império romano e a sua legião romana. E milhares de milhares morreram comidos por leões, queimados, vivos, sabe? Mas nunca se levantaram contra governantes, porque eles sabiam, sabe? Eles sabiam o que todo cristão sabe. Existe um rei dos reis, existe um senhor dos senhores, não importa que eles estejam rebeldes contra ele. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. E tudo vai acontecer segundo o propósito de Deus. Tudo. Porque a vontade de Deus é que as coisas aconteçam para que os homens sejam salvos. Quando a igreja cresceu tanto no Império Romano, quanto mais perseguia a igreja, mais ela crescia. Aí a igreja tomou o poder. Aí a igreja se tornou o poder político. E aí estuda a história para você ver o que deu. Quando a igreja se envolve com a promiscuidade que existe, principalmente na política. Quando os soldados foram prender Jesus, Pedro tirou uma espada, cortou a orelha lá do sujeito, e Jesus disse: Pedro, eu poderia pedir mais de 12 legiões de anjos para me proteger. Já pensou, irmão? Ia derrubar o Império Romano facinho, porque um anjo só mata mais de 100.000 pessoas, irmãos. Você acha, Pedro, que se eu não pedisse ao meu pai, ele não enviaria mais de 12 legiões de anjos? Quem sabe a gente pode orar a Deus, para Deus mandar 12 legiões de anjos, para acabar com o comunismo, para acabar com esse, com aquele imperador ou governante? Não, não se preocupe não, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Infelizmente, irmãos, uma igreja folgada é um perigo. Essa é a verdade. Agora, quando o cristão está sendo oprimido, está sendo perseguido, as coisas estão difíceis, sabe? Ele pede 12 legiões de anjos, e Deus fala: não precisa de 12 legiões de anjos, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, eu vou estar com vocês todos os dias,
Quem é 12 legiões de anjos para se comparar com a confiança dele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Tentaram levantar Jesus contra aquele poderoso império, irmão. Os fariseus, sabendo que era injusto o que o Império Romano fazia, principalmente cobrando tributos e obrigando o judeu a até trabalhar no sábado. O judeu, a lei permitiu o judeu andar uma determinada distância por dia no sábado. Mas se um soldado romano obrigasse o judeu a carregar a carga dele, tinha que carregar. Imagina o desejo que aqueles fariseus religiosos tinham de derrubar aquele império e colocar um governante judeu no trono. E aí foram para Jesus. E fizeram uma pergunta simples: é lícito, Jesus? O que esses governantes estão fazendo? O que César está fazendo? É lícito, Jesus, pagar imposto, pagar tributo para esse imperador, né, fascista, comunista e sei lá o quê? E Jesus então pediu uma moeda e perguntou: de quem é essa efígie? É de César. É de César. Então Jesus dividiu as pessoas nesse mundo, irmão. Ele disse assim: olha, dai a César o que é de César. É isso que o César quer? Então dá para ele. É isso que ele quer? Dá para ele isso. Agora, dai a Deus o que é de Deus. O que Deus quer, irmão? Almas, irmãos. Jesus veio salvar almas para viver eternamente com Deus. Deus quer você. Deus quer todos os homens, todos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O mundo quer isso, o mundo quer aquilo, o mundo quer aquilo outro, o mundo quer muitas coisas, mas Deus quer que você seja salvo. Tudo que Jesus fez é para que você seja salvo. Jesus não tinha problema nenhum com políticos ou reis, irmãos, pois ele sabia quem ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tá? Irmãos, quando eu vejo as pessoas querendo um governo, irmão, eu sei quem eu sou, irmãos. Eu sei quem eu sou em Jesus Cristo, sabe? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Um filho de Deus precisa de governante, irmão. Um filho de Deus precisa de alguma coisa nesse mundo? O que o filho de Deus não pode fazer é esquecer quem ele é. Filho de quem? Filho de quem nós somos? Pilatos, Jesus foi preso e Pilatos disse: Jesus, você não sabe que eu tenho autoridade para salvar sua vida? Para te libertar? Você não sabe, Jesus? E Jesus disse: ô Pilatos, você não teria nenhuma autoridade se do céu não te fosse dada. Ah, se nós soubéssemos disso, nós íamos libertar Jesus. Nós íamos fazer um movimento, muita gente, não é assim? Íamos lá, não é assim? Matar Pilatos e fazer um motim e não deixar Jesus ir para a cruz. Irmãos, confie em Deus, irmão. Confia, quando as coisas ficam difíceis, seja na política ou seja onde for, as pessoas começam a ficar assanhadas, irmão, sabe? E acham que Deus perdeu o controle, que Deus ele não é mais o Rei dos Reis, Ele não é mais o Senhor dos Senhores, e que se a gente não fizer alguma coisa, Ele vai perder o trono dele. Jesus vai perder a eleição. Não, irmãos, você já foi eleito. Jesus votou em você para viver a eternidade com Ele. Por isso a Escritura fala que nós somos eleitos de Deus, irmão. Viu?
Ah, Pilatos, se você soubesse diante de quem você está, Pilatos. Você está diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, Pilatos. Meu Deus, meu Deus. Herodes também era um governante da época, né? E Jesus mandou um recado para ele. E de dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulsa demônios e cura enfermos. Vai dizer aquela raposa que hoje e amanhã eu expulso demônios e curo enfermos. E no terceiro dia terminarei. O que ele terminou para fazer, irmãos? Que político nenhum consegue, que rei nenhum consegue, que imperador nenhum consegue. O que ele terminou no terceiro dia, irmão? Ele venceu a morte, irmãos. E as pessoas querendo, pessoas mortais, irmãos. Tá? Nós nem sabemos se vamos estar aqui para votar. Nós nem sabemos se os candidatos vão estar vivos para ser eleitos. Lembra do Tancredo Neves? Eu me lembro do Tancredo. O Brasil, numa alegria de ter eleito Tancredo Neves, um mineiro, não é assim? Não subiu nem a rampa. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Bendito o homem que confia no Senhor. Porque o homem que confia no homem vai ser igual alguém no deserto. E quando vier o bem, ele não vai perceber isso. Meu Deus, meu Deus. E Jesus venceu a morte, ressuscitou e mandou levar essa notícia para o mundo inteiro, irmão. Não mandou ninguém destronar governante, não mandou ninguém mudar partido político, não mandou ninguém, sabe? Ide por todo o mundo, Jesus disse. Em todas as gerações até a minha vinda, e conta que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, venceu a morte. Nenhum rei nesse mundo, nenhum político nesse mundo pode dar a você o que Jesus deu. Então, para que perder tempo com coisas, irmãos, que... Ide por todo mundo, Jesus, e pregai o Evangelho. Ah, se o cristão pregasse o Evangelho para os reis, para os políticos, para os senadores, para os deputados, para as autoridades, meu Deus, talvez o candidato até deixasse de mexer com isso. Fala, não quero ser presidente, mas não, quero ser missionário. Não quero ser mais prefeito, não quero ser mais governador. Eu quero servir a Jesus, levando essa boa notícia. Quem crer, Jesus disse, e for batizado, será... Ai, é tudo que Deus quer, irmão. Que o mundo creia no Evangelho. Evangelho que salva, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, ele terminou a obra que ele veio fazer, venceu a morte e ressuscitou. Expulsou demônio, curou enfermo, mas o que ele veio fazer mesmo foi vencer a morte. Quem crer e for batizado será? E o salvo vai o quê? Tem gente querendo ver o novo governante, o novo jogador do time, o novo artista, sabe? Não, o salvo verá a Deus. Isso é maravilhoso. Você não fica emocionado não, irmãos. Sabe que você vai ver a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas por causa de Jesus, eu verei a Deus. Viu? Eu fui na posse do presidente, sabe? Eu não vi o presidente, porque nós passamos o tempo todo pregando o Evangelho, para que as pessoas sejam salvas, e ao invés de ver a posse do presidente, saber que elas vão ver a Deus. Verão a Deus. Mas Jesus também disse, quem porém não crê,
será. Meu Deus. Eles verão o quê? O tormento. Lucas 16, Jesus conta a história daquele homem rico. Talvez era até um político, não sei, um rei, eu não sei, um empresário. Era um homem rico, sabe? Ele morreu e foi ver o tormento. E lá no tormento, ele pediu para alguém ir na casa dele, falar assim, ó, não vota nesse não, vota naquele. Não. Mandou alguém lá na casa dele, vai dizer aos meus irmãos que o tormento é real, para que eles não venham também para esse lugar. Parece que as pessoas esqueceram da salvação e da condenação. Estão preocupadas com política, com futebol, com isso, com aquilo. Sabe, discussões aí sem fim. Por que tantos cristãos interessados nas eleições, irmãos? Será que elas estão interessadas na salvação da alma dos brasileiros? Então pregue o evangelho. Eu não preciso de presidente estar eleito aí para eu pregar o evangelho, não. Eu vou esperar um presidente cristão ser eleito para eu pregar o evangelho? Não, sabe? Os cristãos não esperaram Roma cair, não. Ah, se os cristãos, se os chamados evangélicos pregassem o evangelho, seria muito melhor, irmãos, do que se envolver em partidarismo, em disputas, em tantas confusões, irmãos. O apóstolo Paulo, irmão, a nossa pátria está nos céus, irmãos. Quantos desejam um bem-estar para a pátria brasileira? Não tem jeito, irmãos. Não importa o líder que esteja à frente da pátria brasileira, irmãos. Só quando Jesus voltar que haverá justiça nesse país. Lembrando que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Eu, quando vejo um presidente que é eleito, irmão, eu vejo o corpo dele só piorando. Entra lá com o cabelo pretinho, sai com o cabelo branquinho, irmão. Agora, eu estou esperando o meu rei, o meu Senhor, que vai transformar esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Governante nenhum do mundo pode me dar isso, irmãos. Mas o meu rei, o meu Senhor, vai fazer isso. Tiago, irmão de Jesus. Imagine se você fosse irmão de Jesus, irmãos. Irmão mais novo. Viveu com ele, comeu com ele, dormiu com ele, a vida inteira. E de repente agora você descobre quem é aquele homem. Que maravilha, irmãos. E Tiago fala uma coisa importante para os nossos dias, irmão. Ele fala, com a nossa língua nós bendizemos ao Senhor e Pai. E também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Não importa o partido que aquele homem está, irmão. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que ele parece com você. Você já notou? As pessoas que você não gosta parecem com você. Tem nariz, tem olho, tem boca, tem cabelo, tem alma, tem tudo. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não é conveniente. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração sentimento faccioso, irmão, o que eleição provoca, irmão? Sentimento faccioso, irmão. E quantas coisas nesse mundo trazem esse sentimento para o nosso coração de facção. Não vos gloriei disso, não, eu sou de direita, eu sou de esquerda, sabe? Eu sou desse ou daquele. Não glorie disso. E não mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca, irmão. Antes,
esse sentimento faccioso que vem nas eleições, que vem em muitas coisas dessa vida, irmão, não é a sabedoria lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. O que nós devemos orar? Senhor, tira do coração dos nossos irmãos todo sentimento faccioso. Não permita que eles fiquem iludidos com esse sentimento, de que se derrubar o outro, agora vai ficar bom. O nosso é melhor do que o outro. O meu candidato é melhor do que o outro. Essa não é a sabedoria lá que desce lá do alto. Ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há sentimento faccioso, aí há confusão. Tem confusão na política, irmão? Nas eleições? Tem coisa ruim, irmão? Um fala mal do outro? Põe o pôr do outro para fora? Tem. Essa sabedoria é terrena, animal e demoníaca, irmãos. Meu Deus, tem misericórdia de nós. De onde procedem guerras, Tiago fala, e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis viver. Viveis a lutar e a fazer guerras. Guerra inútil, irmão. Nós temos que batalhar pela fé santíssima que nós recebemos. E usar essa fé para levar a boa notícia, o evangelho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se facção é coisa mundana, se sentimento faccioso é coisa mundana, ter esse sentimento nos faz inimigos de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Para a gente andar como Jesus andou, falar como Jesus falou. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. O que acontece nas eleições, irmão? Sempre tem esse sentimento que as coisas, não, vai melhorar. Não, porque se esse for eleito e tal, aí vai melhorar, porque vai acabar isso, acabar aquilo, as coisas que eu não gosto vão acabar. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Vocês não sabem o que sucederá amanhã. Irmão, o cristão foi chamado para viver um dia de cada vez, irmão. Não é para derrubar esse governo pensando no amanhã, não. Vamos viver hoje. Se for comunista, vou pregar para os comunistas. Se for socialista, vou pregar para os socialistas. Se for capitalista, vou pregar para os capitalistas. Hoje. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Irmãos, se o Senhor quiser que o Brasil tenha um governante mau, o Brasil vai ter um governante mau, irmão. O Senhor permitiu que Roma oprimisse Israel, o seu povo, para, através do Império Romano, ele tivesse outros propósitos, construir estradas no mundo inteiro, para que o Evangelho fosse levado, irmãos. Não tenha medo, irmão, não importa quem vai ser eleito, sabe? Ele vai assumir posse se o Senhor quiser, porque se não quiser, nem aquele que você quer vai tomar posse. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo.
Entendeu, Beto? Agora, entretanto, vos gabais, né? Fica se gabando das vossas arrogantes pretensões. Não, é isso, vai dar certo. Nós vamos fazer assim, vamos orar, vamos jejuar, e Deus vai dar um governante segundo o coração dele. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Se Deus quiser, irmãos, viveremos. E ele diz assim: Tiago, irmão de Jesus, irmãos, sede paciente, irmãos. Sede paciente, a coisa está feia mesmo, irmão, está ruim mesmo. E fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Meu Deus! Sede pacientes, irmãos, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Eu estou querendo saber quem vai ganhar a eleição, irmão. Sabe? Eu só sei que a vinda do Senhor está próxima. Se eu estiver vivo ainda, eu vou lá e voto, né? Eu não estou falando aí que você vota num, aparece o outro, então, né? É assim. Ah, meu filho, sabe? Quero lá saber quem vai ganhar a eleição. Eu só quero saber que a vinda do Senhor está próxima. E eu quero subir, irmãos. Por quê? João, o amado de Jesus, disse: sede pacientes, irmãos. Tiago mandando a gente ser paciente, João mandando a gente ser paciente. Sede pacientes, irmãos, e fortalecer o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Aí João, o amado de Jesus, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nem os políticos, nem a política, nem os candidatos, nem, sabe, o futebol. Não, irmão. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você não vai poder amar o inimigo. Porque o mundo não ama inimigo, não, gente. Você acha que o mundo ama inimigo? O mundo ama o adversário político dele? Não. Mas o cristão ama, irmão. O cristão ama. O cristão ama todo mundo, irmão. O cristão ama todo mundo porque sabe que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Eu não sei o fim da história. Talvez eu estou criticando alguém que é meu irmão em Cristo. Olha o apóstolo Paulo. Olha o apóstolo Paulo. Então é melhor amar as pessoas, não o mundo. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Inclusive aquele que você não gosta. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, os governantes passam, os candidatos passam, tudo passa, irmão. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E qual que é a vontade de Deus? É que todos sejam salvos. E o que eu faço para que eles conheçam a salvação? Levo a boa notícia para eles. Filhinhos, João diz, já é a última hora. Se João estivesse aqui, estaria dizendo, já é o último segundo. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Será que o povo não sabe que nós estamos vivendo a última hora, irmãos? Será que os evangélicos, os cristãos não sabem que estamos vivendo a última hora e é necessário fazer o mais importante, pregar o evangelho a toda criatura no mundo inteiro? Ele disse, eles saíram do nosso meio, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Bom, quando eu vejo, às vezes, tantos anos aí eu ensinando para os irmãos a pensar nas coisas lá do alto, ao reino de Deus, e de repente eu vejo o irmão sair para mexer com política, eu falo, meu Deus, tem misericórdia.
Não deixa, não. Pessoa deixar de pregar o evangelho para mexer com política, irmão. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. São pessoas que amam esse mundo, irmão. Elas não estão preocupadas com o reino de Deus, com a salvação, com a volta de Jesus. O negócio delas é o mundo. Então, para encerrar, irmãos, saíram e foram para onde, irmãos? Se a pessoa deixa de crer que Deus quer salvar, e que deixou o evangelho para a gente anunciar a salvação. Se a pessoa deixa isso para mexer com outra coisa, foram para onde? Não sei, talvez para a política, eu não sei para onde que foram. Será que eles saíram para fazer a própria vontade? Provavelmente. A minha vontade é ter outro governante. Não estou gostando desse, não. E como diz Paulo, será que eles amaram o presente século? Por isso abandonaram, sabe, essa tarefa que Paulo recebeu do Senhor de pregar o evangelho. Você sabia que a Bíblia fala que vão aparecer 3 bestas, irmão? Por isso que a gente usa assim, deixa de ser besta, né? A pessoa, quando está falando alguma coisa, deixa de ser besta. Quando a pessoa é muito orgulhosa, deixa de ser besta. Né? Besta na Bíblia, irmão, não é animal feroz, não, é um homem. Então, quando você vê animal feroz na Bíblia, lembre que Jesus também apareceu como animal. Só que era o cordeiro. Qualquer criança que vê um cordeiro e vê um dragão, de quem que a criança vai ter medo? Do dragão. Então não é besta, irmão. Besta é homem que vai aparecer metido a besta, irmão. Sabe? 3 homens vão aparecer. Você sabia que são 3 bestas? Uma besta, um homem, a Bíblia diz que vai ser um político, que vai sair das nações, que a gente chama de anticristo, para iludir o mundo, irmãos. Iludir o mundo. A outra besta que sai da terra, que é o falso profeta, provavelmente vai ser um homem religioso que vai junto com o anticristo fazer a mesma coisa que João Batista e Jesus. Mas tem uma terceira besta, irmão. É a besta que sai do abismo. Que besta é essa? João viu essa besta. Viu uma mulher montada numa besta escarlate, irmãos. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Ele viu isso, irmãos. Essa é a besta que sai do abismo, irmão. Que besta é essa, irmão? Eu acho que ela já está entre nós, irmãos. Mas antes dela manifestar mesmo, irmão, o Rei dos Reis vem buscar sua noiva. O Rei dos Reis. Então, outro dia, a gente fala para aqueles que ficarem aí, identificarem a besta do abismo. Mas, nós vamos subir para participar das bodas do Cordeiro, irmão. Viu? Então, semana que vem, se Deus permitir, nós vamos falar um pouquinho quem é essa besta do abismo, irmão. Essa mulher que apareceu e que é chamada de besta do abismo, irmão. Então, irmão, muito obrigado pela paciência, viu? Vamos encerrar cantando: lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Então, os irmãos que quiserem, digam Maranata, Maranata, né? E vamos encerrar. Os irmãos que quiserem entregar o seu dízimo, que me sustenta os obreiros aqui da igreja, oferta que serve para evangelismo, para socorro, viu? Muito obrigado.
Em nome de Jesus e até o próximo estudo.